Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Ao longo da história dos irmãos congregados ao nome do Senhor e ao longo da história de toda a igreja, né, como você citou, Himeneu e Fileto, lá na carta de Paulo, sempre existiram os hereges, sempre existiram os que, vez ou outra, deixavam brotar um fruto mau, né, um veneno, deixavam escapar um veneno. E é bom que aconteça isso, sabe? É bom que aconteça. A Bíblia fala que é bom que aconteça. Lá em Paulo fala em Filipenses, não, 1 Coríntios 11, versículo 18. Versículo 17. Na realidade, a palavra heresia, a gente tem que entender o seguinte: nós usamos muito heresia para falar de má doutrina, mas o significado da palavra heresia é partido ou preferência. Preferências. E, então ele fala aqui: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então havia heresia já, havia essas divisões, esses partidos, já, porque como forma um partido? Um tem uma opinião, outro tem outra opinião. Eu gosto mais da opinião do um. Você gosta mais da opinião do outro. Pronto, formou partido. Então ele deixava claro que era até bom que isso acontecesse para que os sinceros ficassem manifestos. Então, ao longo de toda a história da igreja e também da história dos irmãos, sempre surgiu má doutrina. Sempre surge. As divisões geralmente vêm de má doutrina. Aquela primeira que aconteceu em 1848 era uma má doutrina concernente à pessoa de Cristo, à santidade da pessoa de Cristo. Isso que causou a divisão, porque um partido tomou as dores do que foi excomungado, né? E aí causou a divisão. Em 1911, outra grande divisão também. São sempre assim, as má doutrinas. Porque não é uma coisa do tipo assim, eu acho que a jumenta de Balaão era marrom. Aí eu falo assim, não, eu acho que ela era branca. Quer dizer, nós não vamos causar uma divisão, né? A igreja da jumenta branca, a igreja da jumenta marrom. Não vai fazer uma divisão disso daí. Mas as más doutrinas, elas sempre têm a ver com a pessoa de Jesus. É sempre impressionante. É ali que Satanás ataca. É claro que ele causa divisões também, por opiniões e tal, né? Por preferências humanas. Eu gosto mais do irmão fulano, eu gosto mais do irmão ciclano. Isso também pode causar divisões. Mas as sérias são a pessoa de Cristo. Por isso que a Assembleia também tem que julgar essas coisas. E ver se o que estão dizendo, o que a pessoa está dizendo, é passível de ser disciplinada, colocada fora de comunhão, ser excomungada. A não ser que ela se retrate daquilo. Que é como os exemplos que Paulo dá na sua palavra, na palavra de Deus, né? Nas suas cartas. Ele fala lá em 2 Timóteo 2, ele vai falar no versículo 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade e a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha só. Como é que a ressurreição poderia já ter acontecido? Não é? Existem alguns aí que pregam que as profecias que a Bíblia fala não vão acontecer. A grande tribulação foi no ano 70. Tem uma grande parte da cristandade que prega isso.
Agora, se a grande tribulação foi ano 70 e ela é descrita em Mateus 24 como uma tribulação que nunca houve e nem haverá, a questão é, peraí, o que aconteceu no ano 70 que foi mais impactante que a Primeira Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial, que o próprio dilúvio, não é? Então, por aí você já derruba a teoria. É só você ver as consequências da teoria. Essa aqui mesma, né? Mineiro e Fileto dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Ué, se aconteceu, por que você morre? Por que você vai morrer? Não é? Por que Cristo não veio ainda aqui? Por que ele não estabeleceu o seu reino? Por que não aconteceram essas coisas que são as que acontecem depois da ressurreição dos mortos, dos salvos, pelo menos, né? Mas então, uma má doutrina ela traz uma cascata de outros problemas que você não consegue sair dela. É que nem essa história de que o diabo não existe porque o diabo é só o ego. Tá, então o ego de Jesus era um ego pecaminoso para ele tentar a si mesmo no deserto? Olha o absurdo. Você desdobra, né? Você desdobra aquela teoria e do lado de dentro fica que nem a máscara da mocinha lá que voltou a pôr na boca a máscara que ela pegou o cocô do cachorro na calçada. Então, essas teorias têm isso, elas acabam fedendo quando você desdobra elas, né? Porque elas roem, é como fala aqui, rói como gangrena. O que é gangrena? Gangrena é uma infecção que você tem num membro do corpo e ela começa a comer a carne e no fim você tem que amputar aquele corpo. Tem uma gangrena no pé, se você não tratar, você tem que amputar o pé. Se não tratar, vai subir para a perna. E eventualmente ela vai envenenar o sangue. E aí ela vai se espalhar por todo o corpo e matar por envenenamento do sangue. Então, sim, tem que julgar essas coisas, né? Você tem que sempre julgar. A Assembleia tem que se manter vigilante, mas as coisas importantes, né, que realmente toquem a pessoa de Cristo, a sã doutrina. Agora, se o cara achar que a mula de Balaão, a cor da mula é só aquela, a jumenta, né? Jumenta, não é mula, é jumenta. Isso, né? Desde que ele não forme o partido da jumenta, então você não vai dar tanta importância, porque às vezes, pensa o seguinte, às vezes, uma boa doutrina causa uma divisão. O que é isso? É uma pessoa que traz uma doutrina que está correta, mas ela coloca tamanha ênfase nisso. Ela começa a formar um partido dos que concordam com essa doutrina que está correta, mas ela forma um partido. Aí, no fim, a doutrina correta se transformou num problema, numa heresia, numa causadora de divisão entre os irmãos. Porque, às vezes, também, a doutrina correta, a assembleia, uma assembleia local, ela não estava na hora ainda de digerir aquilo que esse irmão traz. Porque, às vezes, acontece isso. Você vem e traz, assim, uma coisa maravilhosa. Você aprendeu, acabou de entender aquilo e pá, e despeja isso na Assembleia, aí o pessoal toma aquele susto. E aí começa a discutir, começa a debater, aí já vem, já vai para a rua brigar. Se for homem, cospe aqui, aquelas coisas assim, né? Exagerando aqui, né? Exagerando. Mas uma divisão entre irmãos não é diferente disso, não. As pessoas acabam partindo para a ignorância por não esperarem no Senhor. Às vezes você tem que esperar. Peraí, vamos colocar isso em banho-maria, esperar o que o Senhor mostra. Vamos ter paciência, né, para o que o Senhor mostra. E às vezes essa paciência eu tenho que ter também com os mais novos que vão chegando. Por isso que é importante o julgamento para a recepção à mesa. Um irmão de uma outra assembleia falou que eles estão com um problema lá, sério, porque tem irmãos que pensam de um jeito, tem outros que pensam de outro jeito. E ele fala, mas tá causando debates nas reuniões. A reunião está virando coisa assim, não, eu penso que tal coisa é assim. Eu falo, não, mas eu penso que tal coisa é assim. Aí eu falei para ele, isso aí, sabe qual é o problema? E ele mesmo reconheceu. Chega pessoas das denominações cheias de doutrinas, cheias de erros,
e são imediatamente recebidas à mesa. Foi o que aconteceu nessa assembleia. O cara chegou ontem e falou assim: eu quero partir o pão. Hoje ele já está na mesa, amanhã ele já está ministrando. Ministrando o quê? O que ele entendeu de sã doutrina? Ele acabou de sair lá da denominação pentecostal, ele vai trazer as coisas que ele aprendeu lá. Não deu tempo ainda dele se limpar. Então, por isso que eu fiquei 9 meses esperando o meu lugar à mesa. Daria para ter mais um filho. Eu poderia ter gerado mais uma criança nesse tempo. Então, como meu pai dizia, tem que fumar um rolo de fumo e comer um saco de sal. Não sei se esse ditado tem aí em Goiás, mas é normalmente em relação a casamento, né? Quando você conhece uma candidata ou um candidato, não tenha pressa. Fume um rolo de fumo. Você sabe, aí normalmente você encontra aquelas vendas que tinha antigamente, agora já nem existe muito disso. Na porta ficava um rolo de fumo, né? Que parecia um pneu assim grande, alto, que era fumo enrolado. Aí você chegava lá, você pedia um pedaço, aí o cara cortava com a faca, pesava na balança, e aí com o canivete depois você ia picando aquilo na mão, aí enrolava com a palha do milho, né? E fumava o cigarro de palha. Tinha um cheiro tão gostoso aquele rolo de fumo, às vezes eu parava num lugar que vendia aquilo, só abaixava para dar uma cheiradinha assim no rolo de fumo, que é uma delícia, né? O fumo tem um cheiro delicioso, antes de virar fumaça, ele tem um cheiro delicioso. Então meu pai falava: vai com calma, fuma um rolo de fumo e come um saco de sal. Por quê? Porque para você fumar um rolo de fumo, você tem que fumar muito. E para comer um saco de sal também você vai ficar sofrendo dos rins. Então não tenha pressa. Recepção da pessoa, a comunhão mesmo do Senhor, não pensa só no fato de ela estar já desejosa de partir o pão. Pensa no fato que se ela veio de uma denominação com uma bagagem tremenda de má doutrina, vai chegar uma hora, ela vai abrir a boca na reunião. E se ela não teve tempo de aprender ainda a sã doutrina, o que ela vai falar? O que vai sair da sua boca? Vai sair má doutrina. Que talvez ela não tenha nem entendido ainda que é má doutrina. Como o caso desse aí que foi citado, que publica lá no Facebook dele, a opinião dos judeus sobre a não existência do diabo. Ele publicou, acho que ele achou bonitinho aquela ideia lá e falou assim: isso aqui é bonito, deve ser bem intelectual. As palavras que ele usa em hebraico tal, o autor do texto, que não é nem dele o texto, ele deve ter achado bonitinho. Mas ele não parou para ruminar. Por que os animais puros tinham que ser ruminantes? E os animais que não ruminavam, tipo o cavalo e outros, não podiam ser comidos na lei. Justamente por causa disso. O ruminante, ele engole, ele digere um pouco, volta aquilo para a boca, ele fica digerindo, mastigando mais, volta para o outro estômago, ele tem vários compartimentos no estômago, né? Para ele depois digerir, para ele formar, realmente tirar proveito daquilo. O cavalo não, o cavalo come o capim, já vai direto e fim de papo. E tanto é que o gado, eles produzem o leite nem tanto graças ao capim, mas graças às bactérias que são capazes de transformar esse capim em elementos que vão fazer produzir o leite. Então, o crente tem que ser ruminante. Não seja como o cavalo, né? A Bíblia fala. Não seja como o cavalo, que não obedece, tem que precisar pôr freio nele para obedecer. A questão da recepção à mesa do Senhor, é importante entender que no princípio da igreja, o cara era um pagão. Ele abandonava os ídolos, ficava evidente, né, de como, inclusive são elogiados aqueles, de como abandonastes os ídolos, tal, saístes dos ídolos, tal, que era uma coisa muito evidente. Ficava claro para todo mundo que ele mudou da água para o vinho. Os judeus nem tanto, os judeus se convertiam e traziam aquela bagagem do legalismo, e esses causavam problemas. Aí você vê, carta aos Gálatas, carta aos Hebreus, o que era isso? Tinha os judaizantes lá causando dor de cabeça, trazendo bagagem do judaísmo e querendo enfiar no cristianismo, mandar eles se circuncidarem, guardar a lei, os alimentos puros e impuros, tal. Aí tem até aquele problema em Atos 15, né? Tem que ter aquela reunião lá em Jerusalém,
para lidar com essas coisas. Mas hoje nós não temos só pagãos saindo do paganismo e judeus saindo do judaísmo. Você tem uma miríade de bobagens de onde vêm esses convertidos com todas as ideias possíveis e imagináveis. Então, tem que ter cautela. Agora, quando a gente fala de cautela, quando o irmão chega já todo animado, não, aqui mesmo, que maravilha, papapá. Calma, vai com calma. Eu me lembro uma vez, quando os filhos dos irmãos, que hoje são tudo velho que nem eu, aqui em Limeira, eram todos jovens, né, adolescentes. Geralmente, depois da reunião do sábado, eles iam todos para uma pizzaria comer juntos, bater papo, passear juntos e tal. E aí um jovenzinho, amigo de um deles, apareceu, começou a vir nas reuniões assim, cara, parecia que tava, sabe? Era a Bíblia debaixo do braço, e todo alegre, todo feliz. Ele fala assim, nossa, ali tem nessa igreja tem uma turma muito legal. Então ele estava gostando da turma legal. Ele não tinha entendido a verdade, ele não tinha entendido nada. Ele estava gostando de que saíam juntos, né? Então ele achava que a reunião era o aquecimento para o jogo que vinha depois. Mas não durou. Não durou. Naturalmente desapareceu. Do jeito que chegou, sumiu. Né? Então a prudência é muito importante para isso. Primeiro, para filtrar o interesse da pessoa, se é realmente isso que ela está entendendo, o que ela quer, ou ela está vindo com outras razões, com outros objetivos. Segundo, explicar para a pessoa que pede o lugar à comunhão que a prudência é uma via de mão dupla. Uma vez uma pessoa estava reclamando, assim, mas os irmãos vão demorar muito para me receber. Eu falei, por quê? Você não quer conhecer primeiro o terreno no qual você está pisando? Como é que você vai saber realmente com quem você vai estar entrando em comunhão? Você precisa saber, você precisa conhecer melhor esses irmãos. Como é que você sabe que eles são idôneos? Então esse tempo é uma via de mão dupla. Também deve ser de interesse do que pede o seu lugar à comunhão, esperar, não ser apressado. Espera aí, deixa eu ver onde vai chegar esse negócio. Deixa eu conhecer melhor essas pessoas. Deixa eu conhecer realmente como é que é a vida deles, como é que o que eles professam, qual a doutrina. Os dois lados. Isso é um casamento, né? A Assembleia está examinando aquele que chega para ver se ele não está encharcado de má doutrinas, de coisas horríveis, antibíblicas. E o que está chegando também observando se ali não é mais uma seita, mais uma coisa que tem má doutrina, escondida lá no fundo, né? Porque tem muitas religiões por aí que tem má doutrina escondida. Quando se aperta, aí sai. Aí você fala, uau, é isso que vocês acreditam, mas eles não contam. Eles não contam, isso não é revelado para a arquibancada. Só fica o pessoal do palco, né, do campo. A arquibancada não recebe essas informações. Então é muito importante que também a pessoa que pede o seu lugar à mesa, ela saiba que do mesmo modo como ela está sendo examinada, ela está e deveria estar examinando também que terreno ela está pisando. Para não pagar de ingênuo depois, assim, mas eu não sabia que era assim. Devia ter perguntado, devia ter examinado, devia ter olhado todas as evidências. E outra, aquele que acaba de chegar e é recebido a comunhão, isso não significa que ele já pode chegar e começar a falar na primeira reunião depois. Espera aí, calma. Prudência, vamos devagar. Seja examinado. Embora isso esteja dito para os diáconos, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, o que diz lá? Aqui é claro que o contexto é de uma pessoa que vai cuidar das necessidades materiais da Assembleia, então ela deve ser, claro, julgada antes, né? Ver se tem as prerrogativas de honestidade, de casada, ter os filhos em sujeição, governa bem a sua casa.
No versículo 8, embora eu estivesse lendo os versículos anteriores aqui, também no versículo 7, tenha bom testemunho dos que estão de fora. Não é só saber a opinião dos irmãos, tem que saber também o que os outros, o que o vizinho pensa das pessoas. Não é? No versículo 8, ele fala assim: da mesma forma, da mesma sorte, ou seja, semelhantemente, tudo isso que eu falei a respeito dos bispos e anciãos, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, e nem pode ser, porque ele vai cuidar de dinheiro também, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Embora aqui esteja falando dos diáconos, que é um trabalho prático, né, de suprir as necessidades dos irmãos, ou saber particionar os recursos para as necessidades da Assembleia, esse princípio se aplica a tudo também. Porque uma pessoa, ela precisa primeiro ser provada. E depois depois ela vai servir se for irrepreensível. Ora, você vai trabalhar numa empresa, como é que é? Você chega lá, os caras já te contratam e dão um contrato definitivo, começa no mesmo dia, já está com a chave do cofre? Não, de jeito nenhum. Tem lá o período não lembro quanto é o período agora, se é 30 dias ou de... Tem o período de experiência. 90 dias de experiência. Por que tem um período de experiência? Porque pode não ser a bela viola que o currículo dizia, né? No currículo dizia lá que ele é um anjo de candura, coração de rapadura. Aí o RH entra no Facebook dele, o cara só falta ir para o Afeganistão para virar terrorista, porque ele já sabe fazer bomba, já está na foto com uma metralhadora. Você vai pôr um cara desse dentro da empresa, né? Então, primeiro experimenta. Experimenta antes. Então, um que chega, ele primeiro precisa ser experimentado. Os irmãos têm que conversar muito com ele, têm que perceber se não tem coisinha que ele está começando a trazer lá das doutrinas que ele tinha tanto apego antes. Será que ele não está começando a infiltrar essas doutrinas? Então, tem que ter, sim, esse cuidado. Nós estamos falando da casa de Deus. Assim como nós não deixamos entrar qualquer coisa na nossa casa, nós temos que filtrar também o que vai entrar na casa de Deus. Então, no começo do cristianismo, no começo da igreja, era tudo muito evidente. O cara se convertia, pá, puf, né? Tomou um tombo aqui e já caiu ali. Mas com o tempo começaram a acontecer as divisões e as más doutrinas. E aí começou a precisar mais cuidado, mais zelo. A mesma coisa com os irmãos congregados ao nome do Senhor. Quando eles começaram a reunir, em 1820 alguma coisa, né, que foi restaurado essa verdade de estar congregado ao nome do Senhor e outras verdades como o arrebatamento, o que é a igreja e tudo mais, os que vinham, eles tinham que dar uma cambalhota tão grande para cair ali, né, que realmente já estavam sendo provados. E outra coisa, uma pessoa que congregasse na época, por exemplo, na igreja anglicana, para congregar na igreja anglicana, para ter comunhão na igreja anglicana, ela já tinha sido sabatinada lá. Porque também eles eram muito rigorosos na filtragem, nessas denominações mais tradicionais, né? Não era qualquer um que chegava e já estava na comunhão. Eles eram filtrados. Então, nós encontramos, quando você lê as cartas dos irmãos do século XIX, você percebe que no começo havia irmãos que vinham de uma denominação e já começavam a partir o pão. Você fala, mas como? Já chegou assim? Porque existia já um escrutínio no lugar onde eles vieram. Eles já tinham sido sabatinados lá. Eles já eram controlados lá. Eles já eram verificados se não tinha má doutrina. A única coisa que tinha é que eles estavam numa denominação. Mas o resto, a divindade de Cristo, as verdades fundamentais, ele já estava firmado nelas. Agora, com o tempo, principalmente depois que aconteceu a primeira divisão em 1848, aí surgiu um problema. Por quê? Porque de repente você tinha irmãos que tinham acatado uma má doutrina, uma heresia,
tinham sido colocados fora de comunhão por isso, como que eles poderiam querer vir e partir o pão e estar em comunhão? Não, mas eles reúnem do mesmo jeito, não mudou nada. Sim, reúnem do mesmo jeito porque contestaram uma decisão do Senhor, da Assembleia, e aí então formaram essa divisão. E isso não tem data de vencimento. O pecado não vence. O pecado de Adão está aí até hoje, não venceu. Falou assim, não, o pecado de Adão, a data de vencimento já foi, já acabou, não tem mais efeito. Não, ele está aí. Então, essas divisões que surgiram criaram também essa necessidade de um maior deixa eu só apertar uma coisa aqui, de um maior cuidado para que não entrasse uma doutrina. Por isso que quando chega às vezes alguém de uma dessas divisões, que reúne igualzinho, você pega lá os irmãos lá os que a gente chama de continentais, reúne igualzinho. Por que não reunir junto? Porque lá atrás, os antecedentes deles participaram dessa divisão, dessa rebelião contra uma decisão da Assembleia. E eles comungam do mesmo pecado que aconteceu lá atrás. Então, se eles quiserem reunir, eles vão ter que desligar daquilo, pedir o seu lugar à comunhão, e aí serem examinados, e aí sim, começarem a reunir. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.